João 13:18. Jesus prediz que será traído. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me receber, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Então, essa é um trecho, né, das Escrituras muito triste, que é sobre o discípulo que traiu Jesus, né, que todo mundo conhece, Judas, né, e se a gente for pensar, esse nome é tão estigmatizado que vocês conhecem alguém chamado Judas? Né? Nem cachorro, nem nada, ninguém dá nome de Judas para ninguém, tá? Porque todo mundo sabe o que esse nome representa, tá? É algo muito triste que a gente vai ver, tá? Então, voltando ali pro 18. Jesus falando então no 18, não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Então, Jesus está dizendo que conheço os que escolhi. Na verdade, Jesus escolheu os 12. Os 12 apóstolos aqui. Lembram? Ele está na noite anterior à sua crucificação, que é uma quinta-feira, eles estão comemorando a Páscoa juntos, Jesus e os apóstolos, tá? Então, essa é a comemoração da Páscoa, é a janta da Páscoa que eles estão nesse momento. Lembra que na aula passada a gente viu que Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos, lembram? Tudo dentro desse jantar, tá? E depois ele disse também que nem todos estavam limpos, lembram? Sim. Olha ali, ó, versículo 10. João 13:10. João 13:10. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então aqui Jesus já estava dando uma pista para nós, que tinha um ali que era um filho do diabo. Tinha um que o próprio Jesus chamou ele de um diabo, que era Judas. Então tinha um que não estava limpo, tinha um que nunca tinha se convertido, que era um falso apóstolo, um falso discípulo, um falso seguidor de Jesus. Mas é muito interessante a história de Judas, porque ninguém desconfiava dele. Quando Jesus falou que tinha um traidor, o que aconteceu ali? Cada um ficou olhando um para os outros sem saber o que estava acontecendo. Em outros evangelhos diz até que eles perguntaram: sou eu, Senhor? Sou eu? Para ver como eles também tinham a fé deles muito fraca naquele momento ainda. Mas quando a gente começa a nossa vida cristã, né?
quando Deus nos dá uma nova vida que vem do alto, a gente começa como um bebê na fé, certo? E um bebê, ele é fraquinho, ele não consegue nem sentar, né? Não consegue caminhar, porque o bebezinho, ele tem que ser alimentado, tem que ser cuidado. É a mesma coisa uma pessoa que é nova na fé. Então, esses apóstolos aqui, eles ainda são novos na fé. A fé deles ainda não está totalmente fortalecida. Mas Deus, ele sabe a fé de cada um. E ele jamais nos dá uma aprovação que a gente não possa passar por ela. Deus só vai nos dar aprovações pelas quais a gente possa passar. E Jesus ama tanto os discípulos, os apóstolos dele, que aqui ele explica para eles tudo o que vai acontecer. Ele prepara eles para lidarem com um traidor entre eles. Porque eles não imaginavam que tinha um traidor entre eles. Mas Jesus prepara eles para quando isso acontecer, eles não se decepcionarem, não largarem tudo, não ficarem apavorados, achando que acabou o mundo. Então Jesus, ele ama eles até o fim e ele explica as coisas para eles. E ele, nesse momento aqui também tem uma outra coisa que ocorre, é que começou a janta, Jesus lavou os pés, depois aconteceu essa fala de Jesus, onde ele indica quem é o traidor, tá? E daí Judas sai. E depois que Judas sai, Jesus ainda tem vários e vários capítulos aqui, ó. Tem o capítulo 14, 15, 16, cheio de bênçãos para eles, que Jesus vai derramar sobre eles, sobre os verdadeiros apóstolos dele, porque Judas já saiu do jantar, tá? Então, tudo tem um propósito dentro do plano de Deus. Então, Jesus está dizendo, eu conheço os que escolhi. Ele escolheu 12. E ele mesmo diz em outra parte da escritura, ele diz assim, né, eu escolhi todos vocês e um de vocês é um diabo. Ele diz isso. Então, Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe desde o início que Judas não é verdadeiro, que Judas é um diabo, que Judas vai trair. Ele sabe de tudo. Gente, Jesus sabia o que as pessoas pensavam. Ele sabia o que estava no coração das pessoas. Imagina que peso isso, né? Que muitas vezes é melhor a gente não saber o que as pessoas pensam da gente, né? Então, assim, imagina que horror saber tudo isso, saber tudo que Judas pensava dele, tá? Então, de novo, versículo 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Ou seja, estava dentro do plano redentor de Deus desde o início que haveria um traidor. Então, Jesus escolheu um que era o traidor, tá? Para que o propósito de Deus se cumprisse. E daí ele cita essa escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Isso aqui, se vocês forem olhar ali na Bíblia de vocês, está lá no Salmo 41, tá? A gente não vai olhar hoje aqui, porque a gente não vai ter tempo. Mas isso é uma parte do Salmo 41 que Jesus está aplicando aqui como uma profecia a respeito dele. Então, aquele que era o meu amigo, que a gente ia para a casa do Senhor juntos, a gente ia para o templo juntos, a gente for ler todo o Salmo 41, a gente vai entender, tá? Aquele que era um amigo próximo, e a prova que Judas era tão próximo, olha só, Jesus estava, eu já falei isso para vocês na aula passada, a mesa não era tipo a mesa nossa aqui que a gente tem, que é uma mesa alta, a mesa que eles usavam era uma mesa em forma de U, uma mesa baixa. E eles tinham uns sofás baixinhos, assim. E eles ficavam meio que reclinados, assim. Tá? E então era assim que eles estavam sentados na mesa. Ok? Mas olha que interessante. Eram 12 mais Jesus. 13, certo? E a gente tem o lado da direita, a gente tem o lado da esquerda, certo? E esses são os lugares, quando tem um líder, geralmente o lado da direita e o lado da esquerda, são os lugares de honra. E olha quem é que estava sentado do lado direito de Jesus. João, o apóstolo, o que escreve o livro. E quem é que estava sentado do lado esquerdo? Judas. Os dois estavam sentados em lugares de honra. Tanto Judas quanto João. Então Judas não era qualquer um. E Jesus, quando passa o pedaço de pão para ele, provavelmente o primeiro pedaço de pão, isso também é um sinal de honra. E eles também honravam Judas. Por quê? Porque ele era responsável pelo quê, gurias? Dinheiro. Pelo dinheiro. Ele era o tesoureiro. Já falamos aqui antes. A gente vai deixar o dinheiro nas mãos de uma pessoa que a gente desconfia? Não, né? Se eu tenho desconfiança da pessoa, não vou querer que ela cuide aqui na igreja, por exemplo, seja o tesoureiro da igreja.
Vou até falar pro pessoal, olha, não, aquela pessoa ali, eu sei disso que aconteceu, assim, vou avisar os líderes da igreja para ficarem de olho, aquela pessoa não pode ir para aquela posição. Mas Judas, ele estava nessa posição, então ele tinha um lugar de destaque, um lugar de honra entre eles. Eles não desconfiavam de Judas. Todos os outros apóstolos, tanto que Pedro, ele pede para João perguntar para Jesus quem é que Jesus está falando. Porque eles não fazem ideia de quem seja o traidor. E isso mostra para nós o quanto Judas era hipócrita. O hipócrita é aquele que tu não tem, tu olha e tu pensa, bah, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é perfeita. Só depois que muito tempo passou, quando as coisas começam a aparecer, que tu fica apavorado. Bah, me enganou. Por quê? Porque era um baita de um hipócrita. Tá? Essa lição também serve para nós, na igreja de Cristo hoje em dia. Existem, dentro da igreja, hipócritas. Existem pessoas que frequentam a igreja e que não são convertidos, que não são submissos a Cristo. Eles só têm aquela fachada de religiosidade, aquela fachada de uma pessoa boa. Mas dentro do coração deles há uma podridão, há trevas. E da mesma forma existe isso em ministérios, existe isso em missões, existem missionários que são assim, existem pastores que são assim, tá? Então não é porque a pessoa está dentro da igreja, não é porque a pessoa tem um cargo de liderança, não é porque ela tem um cargo mais alto dentro da igreja que ela não é um hipócrita. Pode ser sim, e Jesus está nos avisando aqui, essas coisas vão acontecer. A gente tem que estar preparado, mas isso não pode abalar a nossa fé. Porque olha só, se no meio de Jesus tinha um hipócrita, porque a gente acha que no nosso meio não vai ter? Vai ter. A Bíblia mostra isso diversas vezes, tá? Então, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. 19. Estou lhes dizendo antes que aconteça. Aqui é o ponto, ó. Antes que aconteça. Jesus está falando antes que isso vai acontecer. Eles ainda não sabem quem é o traidor. Eles ainda não viram Judas trair. Mas Jesus já está avisando para eles. Judas vai trair daqui a algumas horas, Jesus. Judas vai trair Jesus com um beijo, tá? Eles vão, logo depois desse jantar aqui, eles vão ir lá para o jardim do Getsemane. E lá no jardim, Judas vai vir com um monte de gente, uma multidão lá, quase 1000 pessoas para prender Jesus. E ele vai identificar Jesus dando um beijo. Porque daí chega aquela multidão, tem ali os outros apóstolos, não sabem quem é. Então ele se dirige a Jesus e dá um beijo. Ele trai Jesus com um beijo. Tá? Imagina que choque para os outros apóstolos ver tudo isso. Isso seria demais para eles. Mas então o que Jesus está dizendo aqui no 19? Eu estou lhes dizendo antes que aconteça. A fim de que quando acontecer, vocês o quê? Vocês? Creiam que eu sou. Ou seja, eu tô avisando com vocês com antecedência. Um de vocês vai me trair, tá? Mas isso aqui é para que quando isso aconteça, vocês saibam que eu sou Deus. Porque o eu sou ali é o nome de Deus que a gente já vem aprendendo aqui em João várias vezes, tá? Então é o eu sou. Vocês creiam, quando virem isso acontecendo, vocês creiam. Porque eu sei, eu conheço o futuro. Eu conheço o passado. Eu estou em controle da história. Nada está fora de controle. As coisas não estão desabando. Está tudo dentro dos planos e dos propósitos de Deus. 20. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviará, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui parece que essa frase está fora de contexto, né? Porque Jesus já falou isso outras vezes. E isso ele falou no momento em que ele estava comissionando os apóstolos dele. Ele envia os apóstolos dele para pregar. Ele diz isso, quem recebe, vocês recebem a mim. E quem recebe a mim, recebe quem me enviou, que é Deus Pai. Tá? Então, parece meio fora de contexto aqui, porque aqui é a última ceia. Por que Jesus está falando isso? Jesus está reforçando a comissão deles. Eles foram comissionados como apóstolos. Vai ter um que vai trair, mas os outros 11, tudo continua igual. Eles continuam comissionados. Eles vão levar a palavra de Deus, eles vão levar o evangelho para o mundo todo. Tá? É isso que Jesus está reforçando aqui para eles. Que mesmo que tudo isso vai acontecer, Jesus vai ser traído,
mas eles continuam comissionados como apóstolos. 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito. Lembra que a gente já viu isso quando a gente estava vendo lá a história de Lázaro, que Jesus se perturbou, e eu até falei para vocês, se perturbar é ficar, né, como se fosse uma água assim sendo mexida, agitada, ficou agitado, ficou perturbado. Então, é claro que Jesus ia se perturbar com isso, por várias coisas, porque isso, a traição de Judas vai levar ele para a cruz, vai levar ele para receber o castigo de Deus pelo pecado. De novo, Jesus não está tão perturbado aqui por causa do sofrimento físico dele. Eu reforço para vocês. O sofrimento físico dele não foi nada comparado com o sofrimento espiritual que ele sofreu. Tanto que ele até fala, né? Pai, por que me abandonaste? Ele ficou sozinho. Ele se tornou pecado por nós. Ele recebeu toda a ira de Deus naquele momento. E ele sabe tudo isso que vai acontecer com ele. Ele se perturba também porque ele sabe que esse homem, que é Judas, que foi escolhido por ele, e que ele só deu amor para esse homem, só deu o melhor para ele, deu dons, ele expulsou demônios, ele pregou, ele fez milagres como os outros apóstolos. Esse homem para o qual Jesus deu várias coisas e bênçãos para ele, deu a confiança dele, esse homem está indo para o inferno, por escolha própria dele. Porque cada um vai para o inferno porque rejeitou Jesus. Não é porque Deus quis. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. O inferno foi feito para os diabos e os seus demônios. Ele não foi feito para as pessoas. Mas as pessoas que rejeitam a Cristo irão para o inferno. Porque Cristo é o único meio de salvação que Deus nos proporciona. Ele sabe que esse homem, que é Judas, vai ir para o inferno. E é o pior lugar do inferno que existe, que está destinado a ele. E Jesus se perturba com isso também, tá? Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. 22. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Eles não tinham a mínima ideia, como eu falei para vocês. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Quem é o discípulo que Jesus amava? Discípulo a quem Jesus amava? João. João, ele se refere aqui como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Isso não quer dizer que Jesus só amava João, tá? Todo mundo que... Deus ama a todas as pessoas, mas Deus tem um amor especial por aqueles que são seus filhos. Ele está se referindo a esse amor aqui, o amor especial de Deus, de ser filho de Deus, tá? Então, de ser uma nova criatura. Jesus amava todos os apóstolos, assim como ele nos ama. Eu posso dizer, né? Eu sou a Luciana a quem Jesus ama. Por quê? Porque eu sou filha de Deus. E cada uma aqui que é filha de Deus pode dizer isso, tá? E João, ele decidiu se autodenominar assim. E a partir daqui no livro, ele vai se denominar sempre assim. O discípulo a quem Jesus amava. E ele está dizendo, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Então, Pedro devia estar do outro lado da mesa, né? Que estavam se vendo assim, frente a frente, e Pedro fez algum sinal para ele. Imagina, é um jantar que tem 13 pessoas. Então, tem conversas paralelas, né? Eles estão se servindo, estão conversando, estão olhando um para o outro. Então, nesse meio tempo aí, Pedro pega e faz um sinal ali para João fazer a pergunta para Jesus, para saber quem é. 25. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E daí, nesse momento, João foi o primeiro a saber quem era o traidor. Mas os demais não sabiam, entenderam? Porque João perguntou discretamente para Jesus. E Jesus respondeu para ele discretamente. E quando fala que pedaço de pão molhado no prato, eles tinham lá
tipo uma pastinha que eles faziam, como aqueles pães, né, que são tipo aqueles pães árabes, assim, né, aqueles pães baixinhos, assim, e daí eles passavam ali o pão naquela pastinha e iam comendo, né, no jantar de Páscoa. Então, Jesus fez isso. Ele pegou um pedaço de pão, passou ali naquela pastinha e deu para Judas. E quando ele deu para Judas, antes disso ele tinha avisado então João, tá? 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Entrou nele. Então assim, ele já vinha cada vez mais se afastando de Jesus, ele já vinha cada vez mais dando espaço para o diabo na vida dele. E nesse momento, o diabo então tomou conta dele. Ele não convulsionou, não fez nada disso, como a gente vê hoje, às vezes, né, em algumas igrejas aí. Não foi nada disso. Ele ficou normal, mas ele saiu. Mas ele estava sendo já controlado pelo diabo, tá? Por Satanás. E olha o que Jesus diz para ele. O que você está para fazer, faça depressa. Jesus queria que a coisa andasse. E queria que ele saísse dali o mais rápido possível. Porque daí Jesus tinha muitas coisas ainda para falar para os seus verdadeiros apóstolos e para abençoar seus verdadeiros apóstolos, tá? 28. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Então, os demais apóstolos não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo e acharam uma coisa normal, que Jesus deu alguma ordem para Judas, e eles pensaram que era talvez ajudar os pobres ou comprar alguma coisa que estivesse faltando para o jantar. Né? Eles não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Só João sabia e depois João conta para Pedro, tá? E veja o último versículo, 30. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Esse era noite aqui é interessante, né? Porque tem um aspecto, claro, a janta deles era noite, mas muito provavelmente João está tentando mostrar para nós aqui, porque no livro de João fala muito de luz, né? Luz do dia e de trevas. Então, quando fala ali era noite, é mais ou menos assim, a partir daquele momento Judas, ele desceu às trevas. O que vai acontecer com Judas? Ele sai dali, ele avisa os judeus vão até o jardim do Getsemane, se encontram com Jesus, e ele, depois, no meio da madrugada, ele se suicida. E antes de Jesus, no início da manhã, às 6 da manhã, ser julgado por Pilatos, ele já está morto. E mesmo o suicídio de Judas é patético, porque ele tenta se suicidar e não consegue, e cai, e é totalmente destroçado ali nas rochas, né? Então, a história de Judas é uma história, assim, muito pesada. É algo inacreditável, como é que alguém pode ter passado 3 anos com Jesus, do lado de Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, ouvindo Jesus, e não crer em Jesus, e trair Jesus. Só que Judas, ele foi totalmente profetizado nas Escrituras. Não só aqui nessa parte que Jesus cita aqui, mas tem muitas outras passagens no Antigo Testamento que indicam o traidor. Indicam até por quantas moedas de prata o traidor iria vender Jesus. Porque ele entrega Jesus e ele ainda recebe um dinheiro por isso. Depois ele fica com remorso, devolve essas pedras, essas pratas, essas moedas de prata. Né? Mas os que gerenciavam lá o templo sabem que aquilo ali é relativo ao sangue de Jesus, então eles não aceitam lá no templo, retiram e compram ainda um terreno, e tudo isso está profetizado nas Escrituras. A gente não vai ter tempo de olhar isso aqui, mas se vocês quiserem mais informações eu posso passar para vocês depois. Ou seja, Judas, desde sempre, isso não pegou Deus de surpresa, não foi uma coisa assim, Jesus escolheu 12 apóstolos e não prestava, Jesus não tinha a mínima ideia. Não. Jesus sabia desde o início e Deus já sabia tudo o que ia acontecer. E Deus já profetizou tudo isso nas Escrituras. E por que Jesus falou tudo isso para eles? Para que eles
não se desesperassem quando essas coisas acontecessem, para que eles crescem que Jesus sabia de tudo que estava acontecendo e nada fugia do controle de Jesus. Ok, assim a gente terminou aqui, e daí na próxima aula a gente vai começar o 13:31, se Deus quiser.